Olá meus irmãos e minhas irmãs do Lançai as Redes. Hoje é quinta-feira, dia de liturgia da palavra. Vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar. Então meus irmãos e minhas irmãs, é com essa alegria que venho ter com vocês mais uma vez, em mais uma quinta-feira, para falarmos da liturgia da palavra do próximo domingo. E como eu disse na semana passada, nós estamos entrando num novo tempo, num novo ano litúrgico. E para que nós possamos vivê-lo bem, nós temos que entendê-lo bem. Porque a igreja nos propõe tempos, momentos, para que nós cheguemos à santidade. E para isso eu preciso entender aquilo que está acontecendo e aquilo que a minha igreja, aquilo que a nossa igreja nos propõe para este tempo. Então, estes períodos são separados em tempos litúrgicos. E o tempo litúrgico em que nós entramos é o tempo litúrgico do Advento. Então, o primeiro ponto que você tem que pensar é a palavra tempo, que divide esses períodos. No grego, nós temos duas palavras para se falar tempo. A primeira dela, cronos. Daí vem a palavra cronologia, que é um tempo seguido, que é o tempo ordinário, que é o tempo nosso, que nós seguimos todos os dias, contamos as horas, tem manhã, tarde, noite, tudo aquilo que segue uma cronologia é cronos. E existe uma outra palavra, que é a palavra kairos, que significa tempo oportuno. Então, nós temos essas duas palavras para definir tempo no idioma grego, na linguagem grega. Então, nós temos o tempo contínuo e nós temos o tempo oportuno, nós temos o kairos. Então, para você entender, este tempo que a igreja fala é um tempo kairos, não é um tempo cronos, é um tempo que foge à cronologia, é um tempo kairos, é um tempo oportuno para encontrar com Deus, é um tempo oportuno para ter um encontro com Ele, para esperar por Ele. Então, sempre que for usada a palavra tempo, no contexto litúrgico, é este kairos, é este tempo de encontro com Deus. E o segundo ponto neste tempo é a palavra em si, advento. Porque a palavra advento, ela vem de uma palavra latina, que significa chegada, vinda. Então, nós estamos vivendo um tempo oportuno para a chegada, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive, quando nós rezamos o Pai Nosso em latim, Pater Noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regum tuum. Chegue até nós o teu reino, chegue o teu reino até nós, venha a nós o teu reino. Então, é dessa mesma palavra, é dessa chegada, é dessa vinda que nós estamos neste tempo. E este tempo do Advento que vai se iniciar neste domingo é um tempo de espera, é um tempo de chegada. Então, a gente tem que entender algumas coisas ainda. Primeiro ponto, você vai chegar lá na igreja para participar da Santa Missa e você vai ver que lá próximo do altar, provavelmente, existe uma coroa. E dentro dessa coroa existem 4 velas. Então, o primeiro ponto é, aquilo ali tem um simbolismo. Existem símbolos ali. Primeiro, a coroa, que é um círculo, que é no formato de um O, significa eternidade. Porque um círculo não tem princípio, não tem fim. Ele é eterno. Então, aquele círculo já nos remete a Deus, que é eterno. E nos remete também à eternidade. Nos remete também para a vida plena que um dia nós teremos em Deus. E dentro daquela coroa existem 4 velas, que é uma para cada semana do Advento, que é essa espera. Quando inicia-se o Advento, a terra, tudo está em escuridão. E ali naquela espera, pelo eterno, pelo divino, vai se iluminando. A luz vai chegando até nós. Então, o tempo do Advento é um tempo de espera. Você pode se perguntar qual é a diferença entre o tempo do Advento e o tempo
da Quaresma, que ainda virá. Os dois são tempos penitenciais, sendo que existe uma diferença. No tempo da Quaresma, nós temos um tempo de penitência mais de jejum, certo? De sacrifícios, porque nós estamos remetendo para a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Então é um tempo de jejum, de penitência. Já o tempo do Advento é também um tempo de penitência, mas é um tempo de penitência mais de orai e vigiai. É um tempo que nós devemos intensificar nossas orações. Nós deveríamos fazer vigília. Por quê? Porque é um tempo em que nós estamos vigilantes. No contexto da liturgia de hoje, Jesus vai nos dizer que nós devemos estar vigilantes. E por que isso? Porque nós devemos estar acordados. Nós devemos estar prontos para aquela vinda do Senhor. Porque é um tempo de vinda, é um tempo de chegada, é um tempo de espera por esta chegada. E como nós estamos neste tempo, nós devemos estar vigilantes, nós devemos não dormir, nós devemos não cochilar, nós devemos estar acordados. É como se o mundo que não tem fé, as pessoas que não acreditam estivessem dormindo. E nós que acreditamos temos que estar acordados, vigilantes, esperando a vinda do Senhor até nós. Então, o Advento tem todo este significado de espera, de um tempo de chegada, de vinda, em que Deus vai vir até nós. E é importante dizer que este tempo não é um tempo só de preparação para a recordação do Natal. Não. A nossa igreja coloca também que é um tempo de preparação para a segunda vinda do Senhor. Porque o Senhor já veio uma vez, se fez homem, o absurdo dos absurdos, Deus se fez homem e habitou entre nós, nasceu da Virgem Maria. O Senhor anda e passeia em nosso meio pelo sacrário, pela Eucaristia, pela palavra, mas virá uma outra vez em sua glória para julgar os vivos e os mortos. Então nós esperamos essa vinda. Este início do Advento é como um clamor dizendo: Maranata, vem Senhor Jesus. É quase que um pedido dizendo: nós queremos a sua volta. Então é assim que nós iniciamos o período do Advento, nessa espera, nessa expectativa. E nós vamos entrar agora na liturgia da palavra mesmo. Então eu peço que você tome comigo, se você puder, o seu Evangelho, a Bíblia, a liturgia diária, aquilo que você, a forma como você tem, até mesmo um site aí da liturgia diária para você dar uma olhada. No Evangelho deste domingo é Marcos, capítulo 13, versículo do 33 ao 37. E vai dizer assim: naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que ao partir para o estrangeiro deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, essa é uma parábola que Jesus está contando do Evangelho de São Marcos, em que ele está nos preparando para a parousia, para a segunda vinda dele a nós. Então, nós iniciamos esse advento pensando na parousia, na segunda vinda do Senhor. E o que ele diz? Ele diz que essa segunda vinda é como que um homem que tem uma casa e que vai viajar para o estrangeiro e que coloca a sua casa aos cuidados dos empregados, para que eles cuidem, mas eles não sabem a hora que esse patrão vai voltar. Jesus já esteve em nosso meio, Jesus já esteve presente, e nós recordaremos isso no Natal daqui a pouquíssimo tempo. Nós recordaremos isso na festa do Natal. E ele já deixou nós cuidando deste mundo, destas vidas que aqui estão.
E nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, agir como este evangelho está dizendo. Ser vigilantes. Por quê? Porque nós não sabemos a hora em que o Senhor irá voltar. Nós não sabemos o momento em que Ele estará conosco de novo. Então é necessário que nós estejamos vigilantes e cumpramos com as responsabilidades que nos foram dadas. É isso que Jesus está dizendo para mim e para você. Faça o que você tem de fazer, porque você não sabe o tempo em que eu vou voltar. Fique vigilante, cuide, para que você não seja pego de surpresa na minha volta. O Senhor está dizendo para mim e para você que eu te arrendei essa terra, essa vinha, como não vai dizer em outra parábola. Mas você tem que tomar cuidado, porque a qualquer momento eu volto e você vai ter que prestar contas daquilo que eu deixei com você. Então, este início de advento é para nos colocar no contexto de sim, eu estou esperando para festejar o Natal, mas eu também espero constantemente em vigília a volta do Senhor para nós. Porque Ele nos deixou esta casa sob os cuidados, mas Ele irá voltar e eu terei que prestar contas por aquilo que Ele deixou comigo. Então, no contexto desse evangelho, eu e você já temos que ter muito ciente em nós que Jesus Cristo está dizendo para mim e para você que o momento da parousia irá chegar, Ele irá voltar para nós na sua glória e que eu e você temos que estar prontos. Então, o tempo do advento existe e compõe-se desses dois espíritos, desses dois horizontes, desses dois caminhos. Eu me preparo para a festa do Natal, a recordação do Deus que se fez homem. Mas eu também preparo-me, vigilante pela segunda vinda, eu preparo a segunda vinda do Senhor. Este é o tempo do advento em que eu estou preparando a segunda vinda deste Cristo. E Cristo está dizendo para nós, vocês precisam estar vigilantes. Se nós formos então para a primeira leitura, que está lá no livro de Isaías, no capítulo 63, aí do versículo 16 ao 17, pula o versículo 18 e lê-se o 19. Depois lê o capítulo 64, do 2 ao 7. Você que entendeu, eu vou repetir. É Isaías 63, do versículo 16 ao 17, pula o versículo 18, lê o 19 e continua lendo o capítulo 64, do 2 ao 7. Então a palavra vai nos ser dirigida nestes termos. Senhor, Tu és nosso Pai, nosso Redentor, eterno é o Teu nome. Como nos deixaste andar longe de Teus caminhos e endureceste nossos corações para não termos o Teu temor. Por amor de Teus servos das tribos da Tua herança, volta atrás. Ah, se recompensas o céu e descesses, as montanhas se desmanchariam diante de Ti. Desceste, pois, e as montanhas se derreteram diante de Ti. Nunca se ouviu dizer, nem chegou aos ouvidos de ninguém, jamais olhos viram que um Deus, exceto Tu, tenha feito tanto pelos que nele esperam. Vens ao encontro de quem pratica a justiça com alegria, de quem se lembra de Ti em Teus caminhos. Tu te irritaste, porque nós pecamos. É nos caminhos de outrora que seremos salvos. Todos nós nos tornamos imundície, e todas as nossas boas obras são como um pano sujo. Murchamos todos como folhas, e nossas maldades empurraram-nos como o vento. Não há quem invoque Teu nome, quem se levante para encontrar-se contigo. E escondeste de nós a Tua face e nos entregaste à mercê da nossa maldade. Assim mesmo, Senhor, Tu és nosso Pai. Nós somos barro, Tu nosso oleiro, e nós todos obras de Tuas mãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, essa primeira leitura é exatamente o contexto do que muitos de nós vivem hoje. Porque neste tempo de vigilância, neste tempo em que nós deveríamos estar prontos, nós estamos aqui como nessa oração do profeta Isaías, em que nós nos perdemos do Senhor, em que nós deixamos de invocar, porque ele diz aqui, não há quem invoque o Teu nome. Os homens tinham se perdido. E muitas vezes na nossa sociedade existem cidades, países, igrejas, comunidades que acham que são donas de si mesmas, que os homens são seu dono, que ele pode fazer o que bem quer, e que aí se esquece que existe Deus, se esquece do Deus que coloca nele tudo que ele tem, e começa a agir por si mesmo, mas o homem não é dono de si mesmo. Esquece de Deus, e parece que em algum momento, por forças naturais, por algum motivo, uma hora parece que Deus virou as costas para eles.
Mas é exatamente o contraponto daquilo que Jesus está dizendo. Ele está dizendo: eu vou voltar. No contexto de hoje é isso que essa leitura está dizendo para nós. Olha, não afastai-vos de Deus, não virai a face contra Deus, porque Ele pode se afastar de você. Porque Deus é justo. Do mesmo jeito que Deus é misericordioso, Ele é justo. Deus não é um invasivo. Ele não vai entrar na sua vida se você não quiser. Então essa primeira leitura está dizendo para você: se você quer essa face de Deus próxima de ti, haja com coerência. Não haja da maneira como muitos estão agindo, incoerentes, sem saber para onde estão indo, sem saber o que buscam e se perdendo daquilo que Deus quer. Isaías está dizendo para nós devemos estar vigilantes, porque quando não estamos vigilantes, parece que Deus nos abandonou. Você precisa hoje, neste dia, se você está longe do Senhor, reconhecer, como este finalzinho de leitura diz: assim mesmo, Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos barro, Tu, nosso oleiro, e nós todos obra de Tuas mãos. Nós somos o barro, nós somos o medíocre, nós somos o pequeno, nós só somos alguma coisa na mão de Deus, no sopro, no ruar que Ele dá em nós. E meus irmãos e minhas irmãs, nós entramos também na segunda leitura, e que está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos do 3 ao 9. Irmãos, para vós graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, para vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus sempre a vosso respeito por causa da graça que Deus vos concedeu em Cristo Jesus. Neles fostes enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento, à medida que o testemunho sobre Cristo se confirmou entre vós. Assim não tendes falta de nenhum dom, vós que aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é também que vos dará perseverança em vosso procedimento irrepreensível até o fim, até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, por Ele fostes chamados à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então essa segunda leitura vai dizer exatamente o oposto da primeira. Enquanto a primeira diz que o povo daquela época tinha se afastado, não invocava mais o nome do Senhor, não invocava mais a presença de Deus, e por isso parecia que Deus tinha virado a face deles, tinha voltado a face não para eles. A segunda leitura é Paulo nos dizendo: olha, Jesus é que vai dar forças, Jesus que nos faz ter comunhão é que vai te dar forças para permanecer irrepreensível até o fim. Este é o chamado que você tem, meu irmão, e que eu tenho. Neste advento nós devemos nos preparar para viver irrepreensíveis. Porque se Deus voltar hoje, eu tenho que estar irrepreensível, eu não tenho que ter nada para me repreender. Eu tenho que estar vivendo da maneira correta. É isso que Paulo está exortando aqui nessa segunda leitura, dizendo: olha, realmente Jesus virá, voltará. Chegará o dia do Senhor, chegará o dia em que nós teremos de novo um encontro com Ele, como tivemos naquele Natal, como tivemos naquela manjedoura em que Ele nasceu. Nós teremos um segundo encontro com o Senhor, porque Ele virá em sua glória, e eu tenho que estar pronto, irrepreensível para este dia. Este é o chamado para você, meu irmão, para você, minha irmã, que está assistindo esse vídeo hoje. Nós devemos viver este tempo do advento e buscar entrar em oração, em vigília, para vivê-lo de maneira irrepreensível, porque isso nos levará a vivê-lo de forma santa. Paulo está nos exortando exatamente a isso, dizendo que é Jesus que nos dará força para nos manter irrepreensíveis até o fim, até o dia do Senhor, até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. É o dia em que Ele voltará em sua glória para julgar os vivos e os mortos. Você está entendendo, meu irmão? A liturgia deste domingo te convida a viver de maneira irrepreensível, preparando a segunda vinda do Senhor. Então este tempo do advento, essa preparação para a festa do Natal, também tem que nos colocar no contexto de que o Senhor virá novamente. O Senhor está por vir novamente. Então nós temos que estar prontos. Porque existe aquela passagem em que Jesus vai até Jerusalém e chora por Jerusalém. Você lembra dessa passagem? Ele chora e diz as coisas que aconteceram, os profetas que passaram,
e tudo o que aconteceu e que Jerusalém não percebeu o tempo da visita. É esse o contexto que está usado. É esse o contexto que foi usado naquele texto. Deixa eu buscar aqui essa informação para você, meu irmão, para você, minha irmã. Porque a palavra que Jesus usa ali no grego é kairos tes episkopes. Kairos tes episkopes, que é, eles não souberam enxergar o tempo, kairos, de Deus, o tempo da visita, o tempo em que Deus nos visitou. Então, se Deus nos visitou e Jerusalém não soube reconhecer este tempo de visita, por isso pagou por isso. Nós devemos estar atentos e prontos, porque logo chegará o tempo da visita do Senhor para nós e nós devemos estar atentos a isso. Eu vou ler agora, para finalizarmos essa liturgia da palavra, algumas citações dos papas, o que os papas falaram sobre este domingo. A primeira delas eu vou ler, é uma citação de Bento XVI de 2011. O Advento é um tempo maravilhoso, no qual desperta nos corações a expectativa do retorno de Cristo e a memória da sua primeira vinda, quando se despojou da sua glória divina para assumir a nossa carne mortal. Isaías nos faz refletir com uma oração amargurada dirigida a Deus em nome do povo. Ele reconhece a falta de sua gente e a um certo ponto diz: ninguém invoca o teu nome. Como não ficar admirados com essa descrição? Parece refletir certos panoramas do mundo pós-moderno, as cidades onde a vida se torna anônima e horizontal, onde parece que Deus está ausente e o homem é o único dono, como se fosse o artífice e o realizador de tudo, como se tudo dependesse só do homem. Vou pegar uma outra citação de Bento XVI, que diz assim: vigiai de Jesus, porque não sabeis quando o dono da casa vai voltar. A breve parábola do homem que partiu para uma viagem e os seus servos ficaram encarregados de fazer as suas vezes, põe em evidência como é importante estar prontos para acolher o Senhor quando de repente Ele chegar. A comunidade cristã espera com ansiedade a sua manifestação, e o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, exorta-os a confiar na fidelidade de Deus e a viver de maneira a serem encontrados irrepreensíveis no dia do Senhor. Por isso, muito oportunamente no início do Advento, a liturgia coloca nos nossos lábios a invocação do Salmo: Senhor, mostrar-nos o teu amor, concede-nos a tua salvação. No Advento, o povo cristão revive o duplo movimento do Espírito. Por um lado, eleva o olhar rumo à meta final da sua peregrinação na história, que é a vinda gloriosa do Senhor Jesus. Por outro lado, recordando com emoção seu nascimento em Belém, inclina-se diante do presépio. A esperança do cristão orienta-se para o futuro, mas permanece sempre bem arraigada num acontecimento do passado. Na plenitude dos tempos, o Filho de Deus nasceu da Virgem Maria. E para finalizar, uma citação de João Paulo II, essa outra também foi de Bento XVI, e agora de João Paulo II, que ele diz: o Advento recorda-nos que ele veio, mas também que há de vir. E a vida dos crentes é a espera contínua e vigilante da sua vinda. O convite a vigiar e a esperar é hoje realçado com insistência por São Marcos, que ao longo deste ano litúrgico nos guiará na descoberta do mistério de Cristo. Então, meu irmão e minha irmã, o que essa liturgia vem dizer para nós é que nós devemos estar prontos, vigilantes, porque Deus virá ao nosso encontro. Assim como Ele veio já no Natal, assim como Ele veio já no nascimento, lá naquela Virgem Santíssima que procurava uma casa para ter um menino, para ter o Filho de Deus. A qualquer momento, o mundo que sofre as dores do parto encontrará novamente com seu Rei, com nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos esperando essa segunda vinda. Nós devemos estar prontos para essa segunda vinda. Então que você, meu irmão e minha irmã que está aí, ore comigo pedindo que a Virgem Santíssima, a Mãe de Deus, nos prepare para essa segunda vinda de Jesus, para que Ele nos encontre irrepreensíveis, para que Ele que nos deixou nessa casa,
para aquele que é o dono da casa e que nos deixou cuidando das tarefas, nos encontre realizando aquilo que Ele nos deixou fazendo. Que Ele não nos encontre dormindo, que Ele não nos encontre relaxado, mas que Ele nos encontre em vigília, em oração, em constante dar do nosso coração a Ele. Que nós estejamos prontos a receber Jesus de novo. Que tudo isso aconteça em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, meu irmão, minha irmã. Se você gostou, se inscreva no canal, curta, compartilhe esse vídeo, passa para frente para que as pessoas entendam um pouco daquilo que a nossa igreja nos traz nesse dia. Que Deus abençoe-nos, que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida, que nós possamos continuar juntos, falando sobre aquilo que Deus quer falar a nós.